Olá! Para finalizar a resolução do exercício iniciado no vídeo anterior, nesse vídeo apresentamos o método indireto e ao final comparamos os dois métodos para consolidarmos o entendimento sobre ambos. Se você não assistiu a parte 1 desse exercício, que está no vídeo anterior, eu recomendo que você assista. Como é que a gente elabora a DFC pelo método indireto? Então, basicamente, eu vou ter aqui também a atividade operacional, e este fluxo de caixa operacional também tem que dar 92.000. E daqui para baixo, o restante é igual, porque no método direto e no método indireto, o que muda é apenas o fluxo de caixa operacional. Então, reparem que todos os números, toda a apresentação é idêntica. Tá ok? Então, qual é o nosso desafio final aqui? Montar uma conciliação que vai partir do lucro líquido, que é 195.000, e vai considerar uma série de ajustes para que nós obtenhamos aqui o fluxo de caixa efetivo operacional de 92. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso considerando tudo que está no lucro e não foi caixa como uma eliminação. Então, se é uma despesa, a gente soma, se é uma receita, a gente diminui. E depois vamos considerar as variações dos ativos e passivos operacionais. Bem, como nós fazemos esses ajustes? Vamos observar o resultado tentando identificar quais contas de receita e despesa nós temos aqui dentro do resultado que nós podemos considerar como ajuste, ou seja, algo que afetou o resultado, mas não está afetando caixa nesse exercício. Ou mesmo, eventualmente, possa estar afetando caixa, mas esteja classificado em outra atividade, aí a gente tem que excluir também. Nós temos a depreciação como um ajuste, que nós já mostramos em outros exemplos. A despesa com provisão trabalhista, que foi constituída no exercício, aumentando esse passivo aqui, mas não afetou o caixa nesse exercício. Também temos o resultado de equivalência, que representa um crédito no resultado e um débito em investimentos. E o lucro na venda do terreno, que embora tenha até um impacto no caixa, porque parte da venda do terreno foi recebida, mas a venda do terreno é classificada em atividade de investimento. Então, mesmo assim, eu preciso excluir, mesmo que haja efeito no caixa. E além desses ajustes, temos também a despesa financeira. No caso da despesa financeira, nós vamos ter que ter um cuidado, porque a gente lembra que a despesa financeira, parte dela foi paga, né? Então, uma alternativa seria nós ajustarmos somente a parte da despesa financeira não paga, seria 13.000. Outra alternativa, que é a que a gente vai demonstrar, seria ajustar toda a despesa financeira, como se nada da despesa fosse paga, e ao final, na apresentação da DFC pelo método indireto, nós computamos qual é o valor do fluxo de caixa pago de despesa financeira, porque essa é uma informação que a empresa é obrigada a dar. Ela precisa informar quanto foi o valor dos juros pagos. Então, voltando aqui para o fluxo de caixa, nós vamos fazer os ajustes iniciais, somar depreciação e provisão trabalhista, que são despesas no resultado, então estou invertendo o sinal. Equivalência e lucro são resultados positivos, então aqui vem negativo para tirar o efeito, e despesa financeira vamos somar. Feito isso, falta nós computarmos as variações de todos os ativos e passivos operacionais. E aqui nós temos todas as nossas contas de balanço operacionais. Bom, de que forma a gente vai computar essas variações? Seguindo aquela lógica que a gente já explicou nos vídeos anteriores. Se uma conta de ativos sobe, estou deixando de receber. Se uma conta de ativo cai, que eu estou recebendo, eu estou realizando. Se uma conta de passivo cresce, estou deixando de pagar. É bom para o caixa, o ajuste vai ser positivo. Se a conta de passivo cai, quer dizer que eu estou pagando. Tá? Então, fazendo aqui os ajustes, puxando essas variações do balanço, nós chegamos a esses números. Uma observação importante aqui é que a PCLD tem um comportamento invertido em relação a esse raciocínio, porque ela tem saldo credor. Então, se vocês observarem no balanço, a PCLD aumentou, mas o ajuste aqui é positivo e não negativo. Porque isso implica que, em termos líquidos, o contas a receber está crescendo 78.000.
Vamos lembrar que a PCLD nada mais é do que um ajuste do contas a receber. Você poderia, inclusive, computar essa variação de forma líquida já. Aqui nós estamos segregando apenas para visualização, mas a PCLD é um ajuste da conta de clientes. A outra forma de fazer seria ajustar a constituição da PCLD aqui no resultado. Mas aí quando eu vou fazer esse ajuste da PCLD, eu não posso colocar a variação, porque os 4.000 do ajuste do resultado já foram computados aqui em cima. Então só deveria computar 2.000 negativo, que seria a parte não recebida das vendas. Tá ok? Então é uma outra alternativa de apresentação, que inclusive é a alternativa que está apresentada no livro. Bom, o que está faltando aqui para a gente? Está faltando apresentar os valores recebidos de dividendos e os valores pagos de juros. Tá? Vamos lembrar que a equivalência patrimonial foi ajustada, mas o dividendo recebido de participação societária não está nessas variações, né? Então a gente tem que incluir. E os juros, como nós eliminamos aqui os 18.000 de despesa, a gente precisa incluir o pagamento. Acabei de explicar isso, né? Se a gente fizesse o ajuste aqui apenas de 13.000, então nós não computaríamos esse pagamento de juros aqui. Ficaria dessa forma. Só que aí, nesse caso, a gente precisaria colocar uma nota explicativa dizendo que o valor de juros pagos no período foi de 5.000. Então, para já eliminar essa necessidade de nota explicativa, o que muitas empresas têm feito? Ajusta o valor inteiro da despesa financeira e computa no fluxo de caixa o valor dos juros pagos, se for operacional. Se ela entender que ela quer classificar o pagamento de juros como financiamento, então esta linha simplesmente sairia daqui e viria para cá, né, para a atividade de financiamento. Da mesma forma, o recebimento de dividendos, se a empresa entender que não seja classificado como operacional e sim investimento, essa linha sairia daqui e viria para cá. Seria uma outra alternativa. Bem, isso encerra então a nossa construção da DFC pelo método indireto e vejam que chegamos nos mesmos 92.000. Agora, apenas para nós encerrarmos o raciocínio, a relação entre os dois métodos, vamos observar a seguinte comparação. O que eu fiz aqui é simplesmente reconstituir o fluxo de caixa operacional que está colocado aqui, mas ao invés da palavra lucro líquido e o número fechado 195, o que eu fiz foi substituir 195 de lucro por todas as receitas e despesas que estão compondo o lucro. Ao fazer isso, o que a gente vai perceber que se eu tiro 195 de lucro e coloco todas as receitas e despesas, lógico que este número aqui continua dando 92. Agora, olha que interessante. Daqui para baixo é o fluxo de caixa, né? E lembra, essas primeiras 5 linhas, elas estão fazendo o quê? Elas estão eliminando o efeito de coisas que estão dentro do resultado. Então, eu pintei aqui de cores semelhantes para indicar esse ajuste de depreciação, somando, está eliminando o efeito do resultado. Da mesma forma, a provisão e assim por diante. Então, vejam o que acontece aqui. Se eu apagar essas linhas coloridas, o que vai acontecer com o nosso fluxo de caixa operacional? Tá vendo? Continua dando 92.000. Por quê? Essas primeiras linhas, elas são ajustes, elas estão eliminando coisas que estão no resultado. O que tem no final das contas aqui? Temos receitas e despesas que estão no resultado, medidas por competência, e temos variações de contas que estão ajustando esses números de competência para caixa. E aí temos que fazer as combinações adequadas, né? Lembram que a receita de vendas nós combinamos com a despesa de PCLD, com a duplicados a receber de curto prazo, com a própria PCLD no balanço e com clientes de longo prazo. Então, todos esses itens aqui somados, que estão indicados como número 1, dão exatamente 580, olha só que interessante, que é o recebimento de clientes. Os custos, se a gente contemplar a variação de estoque e a variação de fornecedores, vai gerar para a gente o pagamento das compras. Porque o CMV é a despesa por competência, a variação de estoque ajusta o CMV
para o valor das compras. Vemos que eu comprei 380, só que como eu não paguei 19, que é a variação de fornecedores, do 380 que eu comprei, eu só paguei 361. Então vejam que é aquele raciocínio que a gente fez para calcular o método direto. Mas aqui eu estou calculando diretamente usando as variações. As comissões, nós não temos variações, veja que não tem número 3 aqui embaixo, porque a competência coincidiu com caixa. Seguros, nós temos aqui a despesa de seguros de 28, com a variação de seguros antecipados. Então a despesa foi 28, mas o seguro pago efetivamente foi 20. Os salários, a competência foi 30, mas eu tive uma variação aqui de 4 negativo, porque eu paguei mais do que eu tive de despesa. O aluguel, a competência coincidiu com caixa, nós já tínhamos visto, é o item 6. E o imposto de renda, a competência foi 83, mas o valor pago foi 45. Então 83 de competência, com a variação de imposto de renda a pagar, que é 38 positivo, dá exatamente os 45. E além disso, ainda temos os pagamentos de juros, que não estavam aqui, né, porque a gente eliminou o juro totalmente, e o recebimento de dividendos, que também não estavam aqui, porque nós eliminamos a equivalência. Então temos que reincluir, tá? E aí é direto, o número que está aqui no método direto e no indireto batem, né? Menos 5 de juros, mais 3 de recebimento de dividendos. Então vejam que os 92, pelo método direto, estão apresentados de forma semanticamente relacionada com fluxos de caixa mesmo. O que recebeu, o que pagou, o que recebeu, o que pagou. No método indireto, o que é feito é uma conciliação. Eu vou partir do resultado e começar a ajustar essas contas de resultado para chegar no fluxo de caixa. Mas é claro que o número tem que ser o mesmo, porque o fluxo de caixa é o mesmo. E o intuito aqui foi demonstrar por que o número bate, né? Por que o fluxo de caixa é o mesmo? Ora, porque em essência é a mesma coisa. Ao partir do lucro e fazer os ajustes, indiretamente eu estou mostrando essas coisas aqui. Tá? Mas o interessante é que esta apresentação dá uma visão que este método não nos dá. Aqui eu simplesmente vejo de forma seca recebimentos e pagamentos. Aqui não. Aqui eu estou conciliando o lucro com caixa. Eu estou enxergando, olha, por que a empresa está gerando um lucro de 195, praticamente 200 mil, só gera menos de 100 mil de caixa? O que está acontecendo? Por que isso acontece? Aqui eu consigo ver número a número o porquê isso está acontecendo, né? Por exemplo, olha o que está acontecendo aqui com clientes. Um efeito importante. Está acontecendo um aumento tanto de clientes de curto prazo quanto de clientes de longo prazo. Isso indica que a empresa está possivelmente aumentando crédito com clientes ou mesmo aumentando o volume de vendas, eventualmente está aumentando a inadimplência. Tá? Isso já é uma explicação de por que a empresa está tendo um lucro, mas não está gerando caixa. Ela está dando crédito para os seus clientes. Mas claro que outros efeitos aqui compensam. Por exemplo, ela consegue aumentar também aqui a conta de fornecedores. Então, o saldo de fornecedores dá uma compensada nisso. O imposto de renda ela não pagou, então é como se ela estivesse se financiando com o governo, né? Ela está jogando o pagamento de imposto de renda um pouco para frente. E assim por diante. Tá? Então, todos esses ajustes, numa análise da demonstração de fluxo de caixa, dão uma riqueza de informação muito maior do que esses recebimentos e pagamentos, que em termos semânticos são mais fáceis de entender, recebi, paguei, mas em termos de análise, em termos de avaliação da empresa, da situação financeira, são mais pobres. É por isso que tanto o FASB quanto o CPC exigem que, se a empresa publicar o fluxo pelo método direto, ela vai ter que, em nota explicativa, apresentar isso aqui, que na verdade é a parte que muda, né? Indiretamente é como se a gente estivesse dizendo que ela tem que fazer os dois métodos, né? Isso também é um argumento que favorece aí as empresas a só fazerem o método indireto, até porque ele é muito mais fácil, nós já comentamos isso, né? Eu parto do lucro, faço ajustes, faço variações e chego no fluxo de caixa, não preciso ficar calculando todos os números de recebimentos e pagamentos.
Muito bem, este então era o objetivo do nosso vídeo, partir de um exemplo bastante completo, com várias contas, e demonstrar de uma forma sistemática a resolução desse exercício, tanto pelo método direto quanto pelo método indireto.